Boa noite, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso amado Deus. E estávamos falando agora há pouco sobre entusiasmo. Cristão tem que ter entusiasmo para pregar a palavra de Deus. Tem que ter entusiasmo em tudo que faz para demonstrar, brilhar a luz de Cristo através de nós. Nós vamos orar, em seguida entoaremos o hino 412. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos pela tua permissão de estarmos aqui na casa de oração para louvar e bendizer teu santo nome. Apressa os passos daquelas pessoas, daqueles irmãos que ainda vão chegar e aqueles que não virão, tu sabes o motivo. Nos ajuda e aceita com uma abençoada esse culto, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé, entoar o hino com muito entusiasmo. Vamos fazer a leitura bíblica, amados, em Atos 5, de 1 a 11. E muitas pessoas pensam que não há pena capital do Novo Testamento, mas há sim pena capital do Novo Testamento. Uma das coisas que mais afeta a humanidade é a mentira. E o primeiro pecado no mundo, ele entrou por uma mentira.
Alguém querendo acrescentar coisas e dizendo coisas que Deus não disse. Nesse texto aqui, irmãos, de Ananias e Safira, Atos 5, tinha uma moça. Tem um relato aqui de que quem mente pode sofrer a pena capital na hora. Diz assim, Ananias e Safira, todos encontraram? Nem. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para atentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém, irmãos? Pastor Paulo, Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos, estamos na tua casa para te louvar, agradecer o teu nome. Obrigado pela leitura, aplique nos nossos corações, tenha misericórdia de nós, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Portanto, ao mentir, você está mentindo não só a outra pessoa, mas mentindo também ao Espírito Santo. E quem sabe, irmãos, quantas pessoas que perecem não sejam por conta da mentira. Dando sequência à programação, vamos cantar o hino 454. Oh
tira para ofertar a obra de Deus. Nós vamos assim cantar os corinhos, cantai ao Senhor, e depois o 279, acho que é do pós-melodia, né? Que fiéis nós sejamos. E vou pedir então, Francisco, que você leve também pela oferta. Amado Pai Celestial, obrigado por esse momento de cânticos e louvor ao teu nome. Abençoa todos os irmãos que vão contribuir financeiramente com estas obras. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, mas... Vamos ficar em pé, cantar o Senhor. Cantai ao Senhor.
que fiéis nós sejamos. É isso que nosso Deus requer de nós. Fidelidade. Por trás de fidelidade, se os pastores fossem pregar uma vida inteira, não se esgotariam assim os assuntos. Então, nesta noite, no mesmo tom de reverência que nós estamos cantando muito bem, convidamos o pastor Paulo para trazer a mensagem. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus que estamos na casa do nosso Deus para louvar o nome do Senhor. Também agora meditar na sua palavra. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Falar sobre o caminho da verdade. Salmo de número 1. Agora vamos ler Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Salmo de número 1, versículo de 1 a 6. Assim nos diz a palavra de Deus. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, Senhor, agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos agora a iluminação do teu Santo Espírito para o entendimento. Aplique em nossos corações essa leitura e a outra leitura que vamos agora fazer. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos à segunda leitura, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14, as duas entradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O caminho da verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inerrante, ela não tem
ele fala a respeito também de dois caminhos, né? Fala a respeito do caminho do justo e também fala a respeito do caminho do ímpio. E ele aqui faz uma separação, uma distinção entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. São completamente diferentes, não são a mesma coisa. E o caminho do justo, ele conduz para a vida eterna. E é o caminho da verdade que nós conhecemos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho do justo, ele vai fazer as coisas corretas, vai fazer as coisas boas, vai andar em justiça, em santidade, em verdade, vai praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos manda fazer. Então esse é o caminho do justo. E é nesse caminho que nós devemos andar. Ele diz que o caminho do justo, ele se detém ou se mantém na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus como uma árvore que no devido tempo dá o seu fruto, e também cujas folhagens elas não murcham. Já o caminho do ímpio é diferente. O caminho do ímpio, ele diz que é como uma palha que o vento dispersa, ou seja, vai para longe. E diz também que o caminho do ímpio ou dos perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, eles vão prestar conta com Deus. O caminho do perverso ou do ímpio vai destinar ele para o inferno, o fogo eterno. Eles não vão prevalecer no juízo de Deus. Já o caminho do justo e o caminho do ímpio, ele diz que o caminho do justo é diferente. E o caminho do ímpio, ele vai perecer. O caminho do ímpio vai conduzir ele para fazer ou cometer pecados. E esses pecados que desagradam a Deus. Vai levar esse homem para cometer mentira, falsidade, ele vai andar de acordo com o padrão desse mundo, aonde ele vai satisfazer os seus desejos, os seus anseios, de acordo com a sua vontade. Então existe uma diferença espaçosa muito grande entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Em qual caminho as pessoas hoje elas estão andando? Em qual caminho você está andando? Porque um só caminho é que conduz o homem para a vida eterna. E um só caminho é que mostra a verdade de Deus. Hoje existe, irmãos, muita gente andando nesses dois caminhos. E Jesus, ele faz essa menção lá em Mateus, onde nós lemos a respeito também dos dois caminhos. Da porta que é apertada
Vamos ler novamente lá o texto de Mateus, capítulo 7. Então, Mateus capítulo 7, o 13 e o 14, ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então esse caminho, o caminho espaçoso, ele conduz o homem para a perdição. E a perdição aqui, irmão, significa separação eterna de Deus. Hoje o homem, ele está perdido. E são muitos, interessante que o texto, ele deixa bem claro que são muitos os que estão andando por este caminho. Não são poucos. Poucos são aqueles que estão andando pelo caminho apertado e que conduz à vida eterna. Em qual caminho, irmãos, hoje a humanidade ela está andando? Você observa que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a gente vê que os homens, eles têm fugido da sua responsabilidade como homem. Tanto o homem como as mulheres, não vou dizer que são os homens do gênero masculino, mas o feminino. Então, ambos, irmãos, a humanidade ela está perdida sem Deus. Hoje a gente vê as pessoas, não querem mais constituir famílias. É um tal de ficar um tempo com um tempo com outro. As pessoas estão mantendo um relacionamento afetivo temporário, é só por alguns instantes. Então o homem hoje, os homens de uma forma geral, eles estão perdidos, sem Deus. O homem hoje ele quer só usufruir os seus prazeres, manter os seus prazeres, os seus deleites. E tem muita gente andando por esse caminho. Então o autor de Mateus ele diz que o caminho que conduz para a perdição, ele diz que são muitos os que estão entrando por ela, ou seja, por essa ponta que ela é larga e ela é espaçosa. Ela é larga e ela é espaçosa. É onde a humanidade, de um modo geral, eles estão entrando. A gente vê a violência, se descambando por todos os cantos da sociedade. A gente vê aí na política, os homens brigando pelo poder. Os homens não querem mais ser homens, eles querem ser mulheres. As mulheres não querem mais ser mulheres, elas querem ser homens. Os gêneros completamente o avesso. E os homens procurando, irmãos, então satisfazer os seus desejos, os seus anseios, de todas as formas. E esse caminho espaçoso, aonde as pessoas elas estão andando, elas estão caminhando, é como se eles caminhassem, irmãos, rumo a um precipício, a uma ponte, a um barranco, aonde vai conduzir essas pessoas para a perdição, separação eterna de Deus, ou seja, o inferno. É destinado ao inferno aquelas pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus.
Já está sendo pregado, irmãos, já de muito tempo. Um falso evangelho, meias verdades. Parece que é verdade, mas não é, irmãos, é mentira. Grandes pregadores aí que estão pregando, que estão falando, mas pregando, irmãos, só palavras motivacionais para as pessoas, dando palestra para as pessoas, dizendo que o homem é bom, que ele precisa só ser trabalhado. Mas o homem, irmãos, por natureza, ele é o contrário, ele é mau. O homem ele é maldoso, ele é cruel, ele não é bom. Porque se o homem fosse bom, as pessoas não matavam, né? Umas às outras. Se os homens fossem bons mesmo, não existiam as guerras que hoje estão acontecendo. Se os homens fossem bons mesmo, irmãos, não existia ditadura dos presidentes aí desses países, que as pessoas não estariam sofrendo na mão desse sistema pecaminoso. O homem, ele é mau. Esse mundo é mau. E a Bíblia diz que esse mundo ele vai de mal a pior. As pessoas vão sendo enganadas, enganando uns aos outros. Nós estamos vivendo, irmãos, esses últimos dias. O caminho que conduz para a perdição são muitos os que entram por ela. Então é um caminho e é uma porta espaçosa, aonde muitos, ele diz que estão entram por ela. Como é que essas pessoas elas podem sair desse caminho espaçoso, dessa porta que é espaçosa? Só conhecendo, irmãos, a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus, irmãos, se encontra lá em João, capítulo 14, e o versículo 6, onde Jesus ele se apresenta como a verdade, ele se apresenta como o caminho. Respondeu Jesus e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a única verdade central. Jesus, ele é a única verdade principal. Jesus, ele é a verdade que liberta o homem da sua condição como perdido, sem Deus, e vai conduzir ele, tirar ele de uma situação do caminho espaçoso, da porta larga, e vai conduzir ele para o caminho estreito, a porta estreita, aonde ele é apertado, e ali ele deve permanecer. Então ele diz aí no versículo 14: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. Que vida é essa aqui, irmãos? A vida eterna com Deus, a vida em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que o homem entrega a sua vida para o Senhor, a Bíblia fala de uma mudança de vida, né? A Bíblia fala de uma mudança de comportamento. A Bíblia fala de uma mudança de pensamento, das ações. Quando conhecemos a verdade da palavra de Deus, e a verdade, irmãos, é o próprio Deus, é a sua palavra. Um dia nós conhecemos essa verdade, e um dia nós fomos libertos dos nossos pecados. As pessoas, elas estão
mas dificilmente as pessoas vêm à igreja. Esse é o papel que a igreja deve continuar. Mas se a pessoa recebe um convite, não, vamos para a festa, vamos para o, sei lá, vai acontecer ali o aniversário, vai ter bebida, vai ter comida. Irmãos, as pessoas não pensam outra coisa, não. Está passando aqui, acho que hoje é o último dia, milhares e milhares de pessoas nesse passo a passo que está acontecendo lá no centro da cidade. A perdição está lá. Ali, irmãos, é um cenário, só para a gente ter uma ideia, é um cenário da porta espaçosa. Ali é um cenário do caminho que é largo, assim, ó, de gente. E a mídia mostrando, fazendo a cobertura. E o governo gastando o dinheiro do povo na festa. Depois as pessoas vão sair dali embriagadas. Muitas das vezes a infidelidade conjugal, famílias quebradas, jovens, adolescentes aí, mais cedo ou mais tarde vai aparecer o resultado, né? Grávida, precocemente, por causa dessas festas aí, que estão aí, irmãos. Então, as pessoas vão, está lá uma multidão. E é interessante, né? Como o inimigo é astucioso, né? Ele mistura as duas coisas. Ele quer agradar gregos e troianos, né? Aí aquela pessoa que não tem muito entendimento, como diz a Maria vai com os outros, com as outras, e o Raimundo vai com os outros, não, porque lá vai ter uma festa, mas vai ter a cantora Aline Barra, vai ter o padre X, vai cantar não sei quem mais lá. As pessoas vão, está lá, se misturando lá. E lá, irmãos, acontece aquela festa, muitas das vezes não tem nada de espiritual, é mais carnal. E as pessoas não estão realmente, irmãos, firmadas na palavra de Deus. As pessoas, elas não têm doutrina. São crentes, muitas das vezes, que precisam realmente se converter do seu mau caminho. Ainda estão na perdição, estão na mesma condição que os perdidos. São pessoas apenas nominais, irmãos. Se diz o nome de crente, mas não são de fato, mas estão lá, participando dessas orgias, dessas festas aí, mundanas e profanas, fazendo a mistura do religioso com o profano, com o mundanismo. E tem muita gente se conformando com este mundo. Paulo já há muito tempo, quando ele falou para os romanos, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. Nós precisamos, irmãos, ter discernimento entre a mão esquerda e a mão direita, entre o nosso pé esquerdo e o pé direito. Tem muita gente, irmãos, perdidas, até mesmo dentro da igreja, que quando acontece uma festa como essa, eles estão lá, porque eles nunca foram da igreja, eles nunca conheceram a verdade que liberta, a verdade que transforma. Eles são de lá eles estão. Tomemos cuidado, irmãos, com essas propagandas
enganosas. Tomemos cuidado. Eu tenho certeza que muitas pessoas elas estão participando desses eventos. Se convida para vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, para se falar sobre o pecado, sobre a verdade de Deus. São poucos. Ontem estávamos lá na Igreja da Fé e o pastor Randall, missionário Randall, ele disse, né? Alguém chegou com ele e disse para ele: missionário, pastor, eu vou sair da igreja. Como assim? Você vai sair da igreja? Por que você vai sair da igreja? Porque lá na igreja não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre a santidade, não se prega mais sobre a verdade. Hoje, irmãos, infelizmente, as pregações é somente para afofar o ego das pessoas, para dizer que as pessoas são boas, é para dizer que o homem ele pode prosperar aqui nesse mundo. A pregação da prosperidade está aí. A comercialização das coisas está aí. Estão trazendo para cima do púlpito não mais a Bíblia, mas outras coisas, e dizendo: se você fizer isso, ou se você der X, você vai ganhar Y. Irmãos, a pregação, infelizmente, tem ganhado descrédito nesses últimos dias. Como é, irmãos, que as pessoas elas vão ser libertas dos seus pecados se elas não conhecerem a verdade que conduz elas para a vida eterna? E Jesus disse que Ele é o único caminho. Só existe um único caminho. Os dois caminhos que existem, eles são diferentes. Um conduz à vida eterna, o outro conduz ao inferno. E as pessoas elas estão, na sua maioria, escolhendo o caminho espaçoso, a porta larga, e eles estão andando por esse caminho. Então nós, meus amados irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado. O salmista já nos alertava a respeito da companhia, né? A diferença entre o justo e o ímpio. A gente não, irmão, se mistura com os escarnecedores. Se alguém quer se embebedar, se alguém quer fazer alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, que eles façam, né? Mas a gente não pode se misturar com eles, longe deles. E os escarnecedores, eles estão aí, irmãos, escarnecendo, muitas das vezes até dos crentes, falando dos crentes, falando da igreja. Mas a gente, irmão, não devemos nos calar, devemos falar a palavra de Deus, a única verdade que conduz o homem para a vida eterna, é através de Jesus Cristo. Foi Ele que lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E é Ele que pode conduzir esta humanidade perdida, caída, sem Deus, sem salvação, para a vida eterna. Paulo, falando para Timóteo, ele já nos alertava que nos últimos dias, os homens, eles seriam assim, né? Egoístas, desafeiçoados, apegados à mentira. O irmão Wallace falou aqui a respeito da mentira, né?
lá no livro de Gênesis, a mentira já começou por lá, e até os nossos dias atuais é registrado nas Escrituras, né? Várias mentiras, né, dos personagens bíblicos. E nos dias atuais, irmãos, a mentira está aí. É interessante que as pessoas elas estão dando mais ouvido à mentira do que à verdade. Tem um livro aí que as irmãs compraram, né, que é recomendado tanto para as mulheres como para os homens, né? As mentiras que as mulheres acreditam, né? Ou as mentiras que os homens acreditam. Parece que é verdade, mas não é, irmãos, está ali camuflado. E o inimigo, ele é astucioso, ele não vai usar a palavra de Deus, muitas das vezes, para dizer meias verdades. E tem muita gente, irmãos, infelizmente, caminhando por esse caminho. O caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Já o caminho que conduz para a vida, Mateus fala que são poucos os que acertam com ela. Em que caminho você está andando? O caminho da perdição, que conduz para a separação eterna de Deus? Ou você está andando pelo caminho aonde a porta é estreita, apertado o caminho que conduz para a vida eterna? Espero que você esteja caminhando no caminho que conduz para a vida eterna. Saia o quanto antes do caminho espaçoso. Se arrependa dos seus pecados o quanto antes, para que você possa andar pelo caminho que realmente agrada o Senhor. E em Provérbio diz que há caminho que ao homem parece ser bom. Há caminho. Ele olha, ele observa, ele pensa, ele toma uma decisão e diz: esse caminho aqui, para mim é bom. Para mim é bom. Para ele. Para Deus, não. Ele não avalia com a orientação de Deus, mas ele avalia entre ele e ele mesmo só. Por isso que o provérbio diz: há caminho que ao homem parece ser bom. Então ele olha com os olhos e diz: esse caminho aqui para mim é bom. No meu entender, no meu ver, para mim é bom. Mas o autor de provérbio diz que esse caminho ele conduz para a perdição também, separação eterna de Deus. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao final ele dá em morte. O seu final vai dar em morte. Então, irmãos, graças a Deus que a igreja ela está andando no caminho que conduz para a vida eterna. São poucos, não são muitos. Então, meu amigo, se você está andando pelo caminho espaçoso, aonde a porta é larga, saia o mais rápido possível. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Renuncie às coisas deste mundo. Não vá como as multidões que estão aí abraçando este mundo de pecado. Essa é a nossa oração. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, queremos agradecer pela tua palavra, que nos mostra o caminho
que nós devemos seguir. Desde o dia que nos convertemos a Deus até os dias atuais. Nos ajude nessa caminhada, possamos permanecer firme e forte nos teus santos caminhos, te servindo e procurando sempre, meu Pai, te agradar em tudo. Tenha misericórdia daqueles ou daquelas pessoas que hoje, infelizmente, têm caminhado pelo caminho, não o caminho do Senhor, mas o caminho deste mundo, que vai sempre na contramão de Deus, e tem levado muitas pessoas para o inferno, para a perdição eterna. Tenha misericórdia, liberta essas pessoas, meu Pai, dos seus vícios, droga, bebidas, orgias, prostituição. Tenha misericórdia, meu Pai, e nos ajude. Pedimos a tua graça para que a igreja ela continue proclamando a tua verdade, e somente essa verdade que pode libertar o homem. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Os músicos vão voltar. Quero agradecer aos irmãos do YouTube.